Salmo 20, versículos 1 a 9. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. Você pensou que eu não ia fazer a meditação diária hoje, né? Mas nós estamos fazendo. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. É seu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Tenho certeza que foi um dia maravilhoso. Você está vivo, você está viva e o Senhor nos deu esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. E já estamos partindo para a noite. Então, já é hora de falar o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Daqui a pouquinho você já vai estar falando isso aí. E hoje, né, é um dia especial no calendário, é o dia que aqui no Brasil a gente costuma chamar de Dia da Consciência Negra. Mas uma vez eu vi um post, né, do Morgan Freeman, aquele ator americano, né, e ele disse assim, né, não existe consciência negra, nem consciência branca, nem consciência azul, nem amarela, existe consciência. Então, desde esse dia eu parei para refletir sobre isso e quero compartilhar isso com você. E um outro vídeo que eu vi uma vez, porque eu dou aula de literatura africana, eu dou aula de história antiga africana, exatamente para trabalhar nos alunos, né, de ensino médio e e crianças também, essa questão da valorização, né, e como é que a história foi tirando a força, a sabedoria, a riqueza, né, do povo africano, principalmente, foi embranquecendo o Egito, né, uma Cleópatra que é Elizabeth Taylor, né, branca de olho violeta, não tem nada a ver, né, e também pessoal que estuda a Bíblia foi tirando também, né, da Bíblia. Aí uma vez eu fui estudar o Simão Cireneu, aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Cirene é na África, né? E aí, de todas as imagens que eu achei, tudo branquinho, só tinha uma preta, né? O Simão Cireneu. E você tem também no livro de Atos, lá nos Diáconos, você tem Simão o Níger, né? Se ele é Níger, ele é Níger de negro, né? No grego lá. Então, você tem isso na Bíblia e não existia essa coisa de diferença de cores, né? Não tem nada disso. E uma vez eu estava vendo um vídeo, como eu falei, de um senhor africano que mora aqui no Brasil. E eu gostei muito e sempre que eu dou aula sobre essa questão, eu coloco esse vídeo. Se eu achar, eu vou colocar aqui
no YouTube um link para esse vídeo. Mas o que ele diz? Ele diz que ele não gosta da palavra negro para se referir, né, ao povo, né? Ele gosta da palavra preto. E olha que interessante, porque quando você fala na língua portuguesa, tá? Quando você fala de algo negro, aí ele falou assim, pensa numa criança que está ouvindo, por exemplo, né? Câmbio negro, mercado negro, são palavras que têm uma conotação negativa, né? Essa coisa do negro. Aí ele falou assim, então agora pensa, né? Aí ele falou assim, se você ganha muito dinheiro, você ganha uma grana preta, né? Se você vai comer seu feijão, você não vai comer feijão negro, você vai comer feijão preto, né? E outras palavras que ele fala da questão do preto, né? Porque se um é branco, e ele diz, se um é branco, o outro é preto. Então ele questiona muito isso, ele dá outros exemplos. A própria palavra denegrir, né, da língua portuguesa, tornar algo negro, né? Ou seja, denegrir é uma palavra de conotação negativa também. Se você denigre a imagem de alguém, você torna essa imagem desse alguém ruim. Então, ele é militante disso. Ele é preto, né? E ele é militante disso, né? De você chamar de preto e não de negro, porque ele acha que na criança isso já vai tendo conotação negativa, né? E acho muito legal, tá? E aí quando eu ensino, eu sempre falo isso, né? E aí, quer dizer, em vez da gente falar, né, literatura negra, a gente fala literatura preta, né? Povo negro, povo preto, né? A beleza do povo preto, né? A beleza da literatura preta, e trabalhar essas questões, né? Não sei como é que você pensa, mas eu estou compartilhando com você. Então, isso é importante para a gente refletir. E aí, no final da meditação, eu vou ler uma poesia que eu tenho aqui no meu segundo livro, que se chama Preta. E eu tenho um artigo sobre este texto que eu faço referência, que é Cantares, capítulo 1, versículo 5, que é quando a mulher ali do Cantares, né, diz, eu sou. Na sua Bíblia, por exemplo, pode estar, eu sou morena. Mas no original hebraico é, eu sou preta. Cantares, capítulo 1, versículo 5. Ela diz, eu sou preta e sou bela. E aí, na hora da tradução, você tem uma série de traduções na língua portuguesa, eu fiz essa pesquisa, que você tem, eu sou morena, mas não é E, mas é o contrário, né? Ou seja, eu sou preta, mas formosa, eu sou morena, mas bela, né? Só tem uma tradução em português, que é da editora Vozes, que traz eu sou preta e bela. Tá? Então, só para você refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Nesse dia aí em que a gente comemora, na verdade, a vitória lá, né, do Zumbi dos Palmares, e que depois passou a ser considerado, como eu falei, no Brasil como Dia da Consciência Negra, e aí é o que eu falei, eu discordo desse nome, né? Deveria ser Dia da Consciência, ou Dia da Consciência Preta, tá? Muito bem. Que nessa noite, né, depois dessa reflexão toda, que Deus nos abençoe, né, com os versículos que a gente sempre tem falado aí, e depois a gente fala sobre o Salmo 20. E a meditação de hoje, cujo título é Uma Carta para Deus, que vem do nosso irmão lá da Nigéria. O nome dele é Muiva, eu acho que é assim que se fala, tá bom? Então, que a gente possa aí também escrever nossas cartinhas para Deus, né? Porque Ele ouve a nossa voz, como diz aí o Salmo 20. Acho que nessa noite Deus nos abençoe com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31,
diz para nós, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus nos abençoe com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus nos abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E também o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ela já chegou hoje, né? Deus nos abençoe com a sua companhia e a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso aí, quem será contra nós? Deus nos abençoe com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2, você sabe de cabeça? Fala comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu aprendi e tenho compartilhado com vocês que no original hebraico é não faltará. Ele não faltará. E se ele não faltará, não faltará nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos abençoe nessa noite com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz, eis que faço uma coisa nova. E agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que põe um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele faz. Tenha certeza disso. Deus nos abençoe nessa noite com a sua luz. João capítulo 8, versículo 12, de novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus nos abençoe nessa noite com perseverança. O profeta Abacuque no capítulo 3, versículos 17 a 19, falam para nós, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar altaneiramente. É isso. Deus nos abençoe nessa noite com a sua paz. João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos e diz hoje para mim e para você que somos seus discípulos e discípulas. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe vosso coração, nem se atemorize, que essa paz te alcance nessa noite. E também que Deus nos abençoe nessa noite com confiança. Salmo 56, versículo 3. O salmista diz, quando eu estiver com medo, hei de confiar em ti. Que nós confiemos no Senhor nessa noite. Se você tiver com medo, fala igual o salmista. Tá bom? Que seja assim. Muito bem. Então, Salmo 20 é uma oração pela vitória. E é um texto muito interessante, porque você já percebeu que o salmista está em contexto guerreiro, como muitos dos salmos do Antigo Testamento. E é por causa disso que a gente tem vários salmos atribuídos a Davi. Davi é um rei guerreiro, então ele participou de muitas batalhas. Na verdade, Davi surge, né, como um guerreiro contra
Golias. É a partir dali que ele ganha notoriedade, né? Davi matou os 10 milhares, né? Saul matou os milhares e Davi matou os 10 milhares, e aí Saul ficou com inveja dele e começou a persegui-lo. E ali ele nem rei era ainda. Já tinha sido ungido, mas ainda não era. Então, vários salmos são atribuídos a Davi, porque são salmos com contextos guerreiros. E aqui é o que a gente tem, ó. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. O proteja onde? No campo de batalha. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. E aí ele vai falando dos tempos em que havia paz. Que ele se lembre, porque agora está na guerra, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais. E de todos, e ele aceite os holocaustos que você ofereceu lá, quando estava lá no paz. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Que coisa linda, e para você desejar para a pessoa. Celebraremos com júbilo a sua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, né? Bandeiras, tá? Tudo isso em relação ao contexto guerreiro. Aí eu gosto da outra versão que diz assim, né? Que o Senhor satisfaça todas as suas petições, porque aí petições rima com pendões, aí fica bonito, né, em português. E aí ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, o rei, né? Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Tudo isso é contexto guerreiro, tá? E aí, para você ter certeza, vem agora o restante do versículo 6 e o versículo 7. E o 8 também. Com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros. Aí na sua Bíblia pode estar só carros. Mas aqui na Nova Almeida Atualizada, ele quis explicar. Uns confiam em carros de guerra. Que carros ali é carros de guerra, tá? E outros em seus cavalos, que também são cavalos de guerra, de batalha. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus, né? Eles se prostram e caem. Quem? Aqueles que confiam em carros de guerra e que confiam em cavalos na hora que estão na guerra. Nós, porém, nos levantaremos e nos mantemos em pé. Aí olha que bonito. Uns confiam nos carros e cavalos. Nós invocaremos o nome do Senhor. Esses uns que confiam em carros e cavalos de guerra se prostram e caem. Mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Então tem um contraste aí, tem uma antítese entre eles e nós. Aqueles que confiam no seu próprio braço, né, no seu próprio exército, nos seus carros e nos seus cavalos de guerra, eles se prostram e caem. Mas nós que invocamos o nome do Senhor, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. E aí ele fecha o salmo dizendo: ó Senhor, dá vitória ao rei. Por isso que eu digo que o salmo está sendo atribuído a Davi. E aí quando eu digo isso, aí você diz assim: Alessandra, você está dizendo que não foi Davi que escreveu? Existem as duas possibilidades. Davi ser o autor do salmo ou o salmo ser atribuído a ele. Porque a preposição que tem no hebraico, ela tanto significa salmo de Davi como salmo para Davi, tá? Então, pode ser uma homenagem a ele ou pode ter sido ele que escreveu, mas que a referência a esse rei é a ele, que é um rei guerreiro, né, por excelência. Então, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos, tá? Então, que a gente, né, que também estamos em contexto guerreiro, mas não como do Antigo Testamento, né? A nossa guerra não é contra pessoas, né? Não é contra carne e sangue, mas é uma guerra espiritual. Que nessa noite a gente saiba, né, que
O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos envia socorro do seu santuário, como diz o verso 2, verso 1, verso 2. O Senhor nos sustém. O Senhor se lembra das nossas ofertas. O Senhor concede o que o nosso coração almeja, realiza o que a gente planejou. Claro que se isso tiver segundo a vontade dele. Nós somos aquele que celebraremos essa vitória e hastearemos pendão, nossa bandeira, porque o Senhor nos salva, o Senhor nos responde, o Senhor nos dá vitória a partir da força da sua mão direita, né, da sua destra. Por quê? Porque nós invocaremos o nome do Senhor e nós nos manteremos de pé. Então, que seja assim na minha vida, na sua vida, que você possa refletir sobre isso nessa noite, tá bom? Então, vamos ler aí a meditação do nosso irmão lá da Nigéria. A epígrafe é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, né? Essa é a nossa arma aí de guerra, né? As nossas orações. Quando eu era adolescente, diz ele, e meu pai morreu, minha admissão na universidade não foi bem sucedida e eu mal tinha comida suficiente para me alimentar. Eu estava sobrecarregado e lutava para orar. Então, escrevi uma carta a Deus, pedindo ao meu Pai Celestial que, por favor, assumisse o comando. Li algumas vezes, coloquei em um envelope e esqueci. Parecia ingênuo e bobo para mim, e eu não tinha certeza se Deus iria ouvir. Anos depois, encontrei a carta e vi que Deus esteve ciente da tristeza em meu coração o tempo todo. E ao olhar para trás, pude ver todas as maneiras pelas quais Deus esteve presente em minha vida. Às vezes, sentimos-nos tão abatidos por nossas circunstâncias que nos esforçamos para dizer a Deus como nos sentimos. Não importa se escrevemos, murmuramos ou choramos na presença de Deus. Deus ouve. Tudo o que precisamos fazer é entregar nossos fardos a Deus e deixá-los nas suas mãos. Quando nos preocupamos continuamente, depois de entregar nossos problemas a Deus, retomamos nossos fardos. É importante confiar em Deus para lidar com nossa situação no tempo e da maneira dele. Então vamos orar com o nosso irmão Muiva. Pai Celestial, ouça o clamor do coração daqueles que estão cansados e não têm ajuda. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: de que maneiras posso abrir meu coração a Deus? Que você aproveite, né, que está de noite, se você está ouvindo essa meditação à noite, mas se está ouvindo de manhã ou à tarde, que você aproveite esse momento para pensar nisso e abrir o seu coração para Deus em oração. E a oração específica é para as pessoas que estão tentando entrar para a universidade. Pai, nessa noite nós oramos pelas pessoas que estão tentando entrar para a universidade. Lá na Nigéria, em outros países da África, na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, aqui no Brasil, na América Latina. Ó Pai, ao redor do mundo, nós pedimos pelas pessoas que estão tentando entrar para a universidade. Cada país tem uma política educacional diferente, mas nós pedimos a Tua bênção nessa noite especificamente para essas pessoas, Senhor.
que o Senhor possa ajudá-las, que o Senhor possa orientá-las e que elas possam levantar o pendão com a sua vitória daquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo na vida delas. E nós também te agradecemos nessa noite pela vida dos aniversariantes desse 20 de novembro. E nós também oramos por todas as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, Pai, por serem pretas. Nós te pedimos isso nessa noite, que haja um conserto em relação a isso, Pai. Que cada um possa conhecer a sua história, possa, Senhor, haver perdão, possa haver valorização, que o olhar possa mudar, Senhor. Deus, que todo racismo, e até isso é uma palavra errada, Senhor, porque só existe uma raça, que é a raça humana. Deus, que tudo isso possa cair por terra e que cada um entenda como é precioso para ti, Pai, não importa a cor da pele. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à poesia, minha gente. Hoje a meditação tá grande, então vamos falar poesia. É do meu livro Litúrgica. Para quem tá no YouTube, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aí, Alessandra Viegas, sou eu, gente. Deixa eu fazer assim, peraí. Para você poder ver o livro. Tá aí, ó. Tá bom? Então, tem gente aqui que escuta a meditação e que tem o livro. Então, se você tem, tá na página 118. O título é Preta. Eu sou negra, sou bela. Cantares, capítulo 1, versículo 5. Minha intrínseca negritude, força motora de cada atitude, faz com que eu chore agora, a voz embarga nessa hora. Ao perceber minha garganta muda, que a gente não se iluda. Querem sim nos emudecer, entristecer, desfalecer. Não, eu não vou morrer na praia. Eu vou conseguir correr na raia e, com o quase fim das forças, dizer ao preconceito: saia. Ah, lágrimas de luta. Ah, tolhida labuta. Eu quero pelo menos poder falar, além de apenas chorar. A história do meu santo povo, todo santo dia não tem nada novo. É injustiça, é sofrimento, é lamento. Mas essa moeda tem outro lado. Cultura linda, meu povo amado. Um colorido tão maravilhoso, um tom de voz tão mavioso, um sorriso recheado de abraço, a despeito de todo o cansaço, uma gente cheia de atitude. Minha intrínseca negritude. Eu fiz esse poema quando eu participei de um evento de um grupo chamado CEDINE, que é um conselho, né, da questão dos direitos, né, da negritude. E aí tinha muita gente, né, Conselho Estadual dos Direitos dos Negros. Isso foi no dia 15 de agosto de 2017. E eu ali envolvida com aquele povo, aquela coisa, todo mundo colorido, que você já sabe como é que é. E como eu falei, eu trabalho também com literatura, né, africana e história antiga da África. E ali eu me senti muito à vontade. E aí veio a inspiração e eu fiz o poema. Então, que nessa noite Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, e que também, além da meditação aí, essa poesia também tenha abençoado o teu coração e inspirado você. Tá bom? Que Deus te abençoe, uma excelente noite, que você durma com os anjinhos, né? Como a gente ouvia quando era criança. Deus te abençoe, um beijo no coração. Amém.